Agradeço a todos pela presença. Bom, pessoal, primeiramente a apresentação, né? Eu atuo desde 98 no mercado financeiro, atuei nos maiores bancos do Brasil e da Europa, sou formado em Direito. A minha primeira operação na Bolsa de Valores ocorreu em 2006. Eu sou trader profissional certificado pela antiga XP Interfloat desde 2014 e as minhas primeiras operações foram de swing trade. Esse projeto de mentoria que originou todo esse trabalho feito ao longo dos últimos tempos, ele teve como gatilho publicações nas mídias sociais, dentre elas, algumas que demonstram alguns, entre aspas, vendedores de sonhos, que se dizem vendedores de cursos, né? E atualmente com a situação em que nós vivemos no Brasil pós-pandemia, nós temos visto muitos profissionais que têm perdido seus empregos, utilizando os valores recebidos em suas rescisões para operar no mercado e tentar tirar desse mercado as suas fontes de ganho. Então, eles têm vindo para o mercado sem preparo algum, achando que é muito fácil operar no mercado de renda variável, na bolsa de valores, e isso está ocasionando uma série de quebras em muitos desses iniciantes, o que se traduz na alta mortalidade dos traders, né? Então, para concatenar esse trabalho, criei um grupo fechado no Facebook chamado Day Trade em Primeiros Passos. Esse é um grupo que começou há poucos meses atrás, hoje beira aí os seus 800 membros, tem feito um trabalho mesmo de formiguinha, divulgando o nosso trabalho, divulgando o nosso método em outros grupos do Facebook, e isso também ocorreu em virtude de eu ter visto que em outros grupos do Face voltados para esse mercado, houve muita publicação de assuntos alheios ao que realmente interessa para quem pretende, para quem deseja iniciar nesse mercado, né? Então, nós temos hoje um grupo bastante focado, é um grupo onde nós temos aí basicamente iniciantes que pretendem iniciar suas operações na Bolsa de Valores, seja no mercado à vista, que envolve aí as ações, as opções, seja no mercado de futuros, que envolve índice futuro, dólar futuro. Nós temos vários e-books, nós temos várias apostilas, dicas e enquetes do dia 14 agora de julho, foi que gerou justamente essa live de hoje. Ela se baseava numa das maiores questões que nós temos visto aí nos últimos tempos, nesses grupos voltados para day trading, que são: quais as maiores dúvidas de quem está iniciando na B3, né, na Bolsa Brasil Balcão, antiga Bovespa? E outro trigger, né, outro gatilho aí para esse trabalho, foi que a nossa realidade atual, nós temos aí uma Selic que hoje está em 2,25% ao ano, enquanto que o IPCA, né, a nossa inflação acumulada nos últimos 12 meses, foi de 2,13%. Com isso, nós temos, na verdade, uma taxa de juros real de 0,12% ao ano. Ou seja, nós praticamente não temos hoje uma taxa de juros positiva na nossa economia. E com a reunião que ocorre no próximo dia 5 de agosto do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, existe uma grande chance de que essa taxa de juros, a taxa Selic, caia dos seus atuais 2,25% ao ano para 2% ao ano. Considerando esses 2,13% ao ano que nós temos acumulados de inflação nos últimos 12 meses, semana que vem, possivelmente, chegaremos a uma taxa de juros real negativa, pela primeira vez na história da economia brasileira. Isso tem como efeito direto a situação de que vai ser mais vantajoso para os rentistas aplicarem os seus recursos em produção, em abertura de novos negócios, do que basicamente deixar aplicado em renda fixa. Por isso, cada vez mais faz-se necessário o entendimento de como funciona a parte de renda variável, porque daqui para frente, mesmo que a taxa de juros volte a subir para final de 2021, é necessário que haja a compra de risco por parte dos investidores para que consiga alguma rentabilidade positiva, até mesmo para blindar com relação à nossa inflação, né? Essa primeira dúvida, ela não foi colocada como enquete, foi apenas como um comentário, por isso ela não pôde ser votada e não tem a quantidade de votos, tá? Basicamente a dúvida, né, a primeira delas,
é justamente essa, que quando que nós podemos aumentar o número de contratos? E aqui, pessoal, para quem não tem conhecimento sobre a questão de contratos, de mercado futuro e assim por diante, ela diz respeito ao número de contratos de dólar futuro ou de índice futuro. Na Bolsa de Valores, nós conseguimos comercializar contratos futuros, tanto de índice como de dólar. E essa quantidade de contratos, ela é proporcional ao valor que o investidor barra especulador tem em sua conta margem, tá? Enquanto que no banco nós temos uma conta corrente, onde de lá fazemos as nossas operações, pagamos contas e realizamos investimentos, na corretora nós temos uma conta chamada conta margem. Dela podem ser feitos investimentos e também são feitas especulações. Então, o aumento do número de contratos no mercado de futuros, especificamente nos ativos, o INFUT e WDO FUT, que significa mini índice e mini dólar, somente deve ocorrer quando o trader ou o operador alcançar a meritocracia ou a disciplina, melhor, e a disciplina. A meritocracia, ela quer dizer, por exemplo, a cada operação que o trader ou operador realiza no mercado, como que ele está indo nessa operação? Ele está conseguindo efetivamente tirar dinheiro do mercado, ou seja, ele consegue ter rentabilidade positiva. Quanto maior a quantidade de pregões que ele atuar e em suas perdas ele consiga restringi-las, ou seja, quando ele perder, ele tem que perder pouco. E quando ele ganha, ele consegue geralmente ganhar mais do que o que ele perde, portanto, isso se traduz numa rentabilidade positiva, automaticamente ele adquire essa meritocracia, ou seja, a meritocracia é o trader, o operador, que consegue, em razão da sua performance, ficar positivo durante as suas operações. A disciplina, pessoal, tem a ver com a questão justamente de saber quando sair da operação em momentos em que ela anda contra. Ou seja, você entende que o dólar, por exemplo, vai subir e por isso você compra, né? É o exemplo do carro que você vai na concessionária, compra esse carro e aí ele valoriza. Ou seja, você fica obviamente contente por ter comprado um ativo, nesse caso o carro, onde ocorreu uma valorização. Ao passo em que, se você compra esse mesmo carro e ao tirar da concessionária ele começa a ter uma depreciação muito excessiva, você obviamente vai ficar chateado, porque automaticamente você perdeu dinheiro nessa transação. A mesma coisa ocorre quando você compra um ativo na bolsa, seja ele de futuros, como o dólar ou índice, sejam ações ou opções de empresas, né? Então, a disciplina, ela está diretamente ligada a essa questão. No momento em que você entra numa operação e ela, ao invés de andar a teu favor, ou seja, ao invés dela valorizar, por exemplo, ela se desvaloriza, você tem que ter a disciplina para sair imediatamente da operação, ou seja, não ficar torcendo para que a operação volte e a sua operação de negativa passe a positiva. Então, desde que exista a meritocracia e a disciplina, para resumir, o trader barra especulador pode aumentar o seu número de contratos nas operações. E agora a segunda questão, essa sim pode ser apurada porque foi lançada como enquete, então ela recebeu um voto que diz respeito ao melhor horário para operar o índice futuro. Como nós sabemos, o mercado financeiro, especialmente na parte de renda variável, ele tem um horário em que ele está funcionando. No caso do mercado de futuros, ele abre às 9 da manhã e vai até às 18 horas, sendo que ele tem 5 minutos antes das 9, onde ocorrem os leilões de abertura, aí no caso do índice futuro, do dólar futuro, dos agrícolas, e ao encerramento, às 18 horas, 5 minutos antes, ou seja, às 17h55, ocorre o leilão de encerramento, né? Então, durante esse horário, está aberto o mercado de futuros, que envolve esses ativos que eu acabei de comentar. Já no caso do mercado à vista, que envolve aí as ações das empresas e as opções, ele é um mercado que fica aberto durante um período menor, ou seja, ele abre para negociação às 10 horas da manhã e encerra às 17 horas. Do mesmo modo que o mercado de futuros, ele também tem alguns minutos antes da abertura e antes do encerramento,
em que existe um leilão. E dentro desses horários em que os mercados estão abertos, existem aqueles horários melhores para operar e aqueles que não são tão bons para operar. Por exemplo, se você opera o day trading, que são as operações onde você inicia e finaliza elas dentro do mesmo pregão. Por exemplo, eu inicio uma operação às 9h05 da manhã e encerro antes de finalizar esse pregão. Esse tipo de operação é tido como day trading. Então, no caso do índice futuro, como eu disse, ele pertence ao mercado de futuros e abre às 9 da manhã. O melhor horário para operar, geralmente, são as primeiras 3 horas de pregão, ou seja, entre as 9 da manhã, na sua abertura, até meio-dia, meio-dia e meio mais ou menos, que é quando começa a abrir Estados Unidos, quando já está encerrando a Europa, porque os nossos mercados, pessoal, eles são diretamente ligados aos mercados mundiais. Nós abrimos aqui os negócios de olho no encerramento dos mercados asiáticos, né? Afinal de contas, lá eles estão 12 horas à nossa frente. Nessa abertura, nós olhamos geralmente, além do fechamento da Ásia, nós vemos também o andamento e a abertura como que foi na Europa, que ocorre, obviamente, no meio do caminho aí entre a Ásia e a América, e nós também analisamos a abertura como será nos Estados Unidos, já que eles estão 1 hora atrás aqui do nosso horário do Brasil. Então, esse horário inicial das primeiras 3 horas de operação são as melhores para operar o índice futuro, porque é o horário onde os players, os bancos, o JP Morgan, o Bradesco, o Itaú, o Santander, eles estão montando posições. Então, há entrada de dinheiro novo no mercado. Então, esse horário, geralmente, é o melhor horário para realizar as operações. Isso, obviamente, depende de uma série de fatores, como o dia do mês, se é um dia em que existe, por exemplo, um feriado em algum mercado importante mundo afora, por exemplo, o dia em que existe um feriado nos Estados Unidos, ou na China, ou um feriado na Europa, geralmente nosso mercado tende a ter uma redução de liquidez. E isso faz com que o nosso mercado ele fique um pouco mais lento, mais vagaroso. Mas ainda assim, na parte da manhã, geralmente é o melhor horário. Tratando-se de índice futuro, para finalizar essa questão, um outro horário interessante para operar é próximo do horário do ajuste, que é o horário onde são feitos os cálculos de quanto que vai ser a média do valor negociado do índice naquele pregão. No caso do índice futuro, esse horário é uma janela entre as 17 e as 17h10. Geralmente, esse é um outro horário, na parte da tarde, que geralmente há uma movimentação onde os players se aproveitam dessa movimentação para tirar algum lucro ou reduzir algum prejuízo. Então, dentre os principais riscos que eu enumerei para o iniciante, para o trader iniciante, fala-se sobre começar ganhando, né? Geralmente, o começar ganhando, apesar do senso comum dizer que é bom que você comece ganhando, em termos de renda variável, isso não é bom, porque quando isso acontece, isso acaba gerando uma arrogância. Há uma falsa sensação de que, se eu comecei ganhando, eu provavelmente terei uma certa facilidade no mercado, só que não é o que ocorre de verdade, tá? Foi o que eu particularmente passei no meu início. Comecei ganhando muito, sem experiência nenhuma, e essa falta de experiência somada à minha arrogância, por justamente começar ganhando, me geraram muitas perdas. Tá? Primeiro risco que o trader iniciante geralmente sofre. O segundo risco que o trader iniciante geralmente passa é a ansiedade de procurar operações e acabar entrando em momentos em que não seria para entrar. Então ele acaba geralmente estopando, acaba perdendo dinheiro em virtude desse excesso de ansiedade. Para finalizar, dentre os principais riscos que o iniciante corre, nós temos uma questão primária, que é a questão da gestão de risco / alavancagem. Como assim? Geralmente, quem começa no mercado financeiro, em especial em futuros, que é o foco principal dessa live de hoje, um problema muito grande que ocorre é que ele acaba operando num valor maior do que aquele que seria o ideal. Como assim? De novo, para quem aqui ainda não se deparou com uma operação na bolsa, quem ainda não tem essa experiência, o que ocorre, né? Geralmente as corretoras, elas falam assim, olha, para operar hoje o índice, basta que você tenha na conta
R$ 25, por exemplo, ou R$ 30. Só que o problema é que cada mini contrato operado hoje na Bolsa, no nível atual em que ele está, é um contrato que vale em torno de R$ 20 mil. Agora, por que ele consegue operar tendo apenas R$ 25 na conta? Simplesmente por uma sistemática da Bolsa que se chama alavancagem, que é justamente isso. Com um valor muito pequeno, a corretora ela te dá a possibilidade de você, com uma parte fracionária desse valor, de conseguir operar. Então, existem muitas pessoas que estão entrando no mercado, coloca, por exemplo, R$ 1.000 lá na conta, ou R$ 5.000 na conta, e fala assim, R$ 1.000 eu consigo operar, por exemplo, 250 ou até 500 mini contratos. E aí entra para operar. Só que o que ela não sabe é que cada um desses mini contratos, repito, hoje tem um valor de face aproximado de R$ 20 mil. Então, quando ele pensa em estar operando ali, por exemplo, R$ 1.000, na verdade, ele está operando 1,5 milhão, 2 milhões de reais. E na hora que essa operação ela volta contra a posição desse trader iniciante, ele, na verdade, está alavancado tanto para o bem quanto para o mal. Portanto, ele acaba tendo um prejuízo muito grande e, por vezes, até quebrando. Não raro, tenho visto casos de iniciantes que colocam, por exemplo, R$ 100 na conta. Teoricamente, se você tem R$ 100 na conta e a tua corretora diz que você pode operar com R$ 25, em tese você poderia operar 4 mini contratos, né? Só que, do mesmo modo, esses 4 mini contratos, eles equivalem aí hoje a R$ 80 mil. Então, olha a que ponto chega. O iniciante que tem aí R$ 100 na conta, está operando, pasme, R$ 80 mil. Então, esse é o grande risco que existe na questão da alavancagem barra gestão de risco. Então, existe até uma regrinha que eu adaptei com o tempo, que mostra, como eu vou transmitir para vocês daqui a pouquinho, qual seria o valor ideal para se operar mini contratos futuros, tanto de dólar como de índice na bolsa, tá? E agora falando um pouquinho de quantidade de operações, o que é o ideal, tá? Para quem está iniciando, até para que ele evite aí esses riscos do trader que está começando a caminhar no mercado, é que ele realize poucas operações, com uma quantidade a menor possível de lotes, que no caso aí seria de um lote, ou seja, um contrato por operação, para que ele vá treinando o seu psicológico, vá treinando principalmente o seu operacional. Isso vai fazer com que ele tenha uma disciplina, que é o que vai ajudá-lo mais na frente quando ele atravessar o caminho, né, entre operar no simulador, que é o que se recomenda no início, coisa que na minha época não existia, né, já que nós tínhamos que começar já operando na real, e aí no futuro ele passa para a conta real. Então essa questão de operar pequeno vai ajudá-lo muito no futuro quando ele migrar de tipo de operação, do simulador para a real. Agora, o grande ponto é o seguinte, dependendo do tipo de ferramenta que você usa, e aqui a gente está falando da corretora, pode ser que no meio do caminho ela dê problema. Hoje, por exemplo, um aluno meu me chamou no meio da tarde dizendo que estava com problema na operação que ele estava fazendo lá pela corretora dele, que eu não vou citar aqui o nome, mas simplesmente caiu a comunicação entre a corretora dele e a Bovespa, e aí ele ficou pendurado numa operação. Resumindo a história, isso gerou um prejuízo para ele aí grande, tá? Bem maior do que aquele que ele esperava. E por quê? Porque ele estava operando numa corretora, entre aspas, barata. Então, o que eu recomendo é que os iniciantes pesquisem muito, pesquisem bastante as corretoras para operar. Olhe principalmente naquele site do Reclame Aqui, converse com a gente que tem mais tempo de mercado para entender o que deve se buscar em relação a essa questão do custo-benefício, como pontos aí a se observar, que é a questão da acessibilidade à corretora, você ter um contato direto com seu gerente ou assessor é importante, no caso como esse, por exemplo, onde ele teve um problema realmente de conexão com a corretora. Então, se você tem um contato direto desse gerente, isso vai te ajudar na questão de você conseguir sair da operação e minimizar, mitigar os seus riscos aí, as suas perdas, né? Você ter um contato também mais direto e mais rápido com a mesa para te zerar numa alguma situação como essa também é importante. Outro ponto também
também que deve ser observado quando for analisar a questão do custo-benefício da corretora é se um acesso intuitivo, um acesso simples, porque na hora do desespero você não consegue nem pensar direito, ou seja, é bom que esse acesso à sua corretora seja bastante simplificado. Uma outra questão também que é muito importante na hora que você for escolher a corretora é a questão do mobile. Eu, por exemplo, uso, sem fazer aqui comercial, até porque não ganho nada por isso, é a XP. App que você consegue utilizar de qualquer celular, seja ele Android ou iOS, e você consegue acompanhar as cotações de mercado e consegue também, eventualmente, zerar alguma operação se você tiver algum problema como aqui esse colega teve hoje. Então, o mobile, na minha visão, é um tipo de instrumento importante para quem está avaliando aí qual corretora deve abrir conta. Também é importante que essa corretora que você vai escolher tenha um convênio com as melhores plataformas operacionais do mercado. E aqui, de novo, eu faço um parêntese, pessoal, para quem ainda não operou, a plataforma ela é uma ferramenta que é utilizada pelos traders profissionais para realizar as operações no mercado. Por exemplo, eu quero comprar ações do Bradesco. Eu quero operar fazer uma operação de compra de dólar futuro ou compra de índice, e assim por diante. Recomenda-se que ela seja feita pela plataforma operacional. E aí existem várias no mercado. Geralmente, as melhores corretoras elas dão descontos na aquisição dessas ferramentas, dessas plataformas. E por último, vocês veem aí até que eu nem coloquei a corretagem, né, que é o principal custo da corretora, nem coloquei ela como primeiro lugar, justamente pelo que eu acabei de dizer. Não adianta você correr atrás do que é mais barato se você não tem o devido suporte na hora que você tiver algum problema. Então, por esse mesmo motivo, eu acabei colocando o custo de corretagem, que é o custo operacional que cada corretora cobra para você realizar as suas operações. Ela também, obviamente, tem a sua importância, porém não é o principal fator na decisão da escolha da corretora. Lembrando, pessoal, que o custo de corretagem ele é cobrado apenas pelas operações que são efetivamente realizadas na bolsa. Ou seja, colocar na bolsa uma ordem de compra ou de venda de qualquer ativo que seja ações, opções, dólar futuro ou índice futuro. Caso ela não seja realizada, ou seja, você inseriu a ordem e antes dela ser executada, você retirou essa ordem, não existe custo. Porém, uma vez executada, aí sim há a geração de custo, tanto na entrada da operação como na saída dela. E aí, mais uma questão, essa aí com 6 votos, que é como montar uma boa gestão de risco para sobreviver no mercado. Essa é uma ótima questão. Então, o que eu coloquei aqui como dica para os iniciantes, pessoal, é que para sobreviver de mercado, primeiramente o trader deve cuidar das suas finanças pessoais. Um especulador não pode e não deve operar para pagar o boleto que vence no dia seguinte. Sua saúde financeira irá influenciar diretamente na sua performance operacional. Isto posto, uma boa gestão de risco deve conter um bom controle de alavancagem e stop. E aí, avançando um pouco mais nessa questão de alavancagem, pessoal, ela diz respeito à quantidade de contratos que o trader irá operar relativo ao seu saldo na conta margem. Aqui eu estou falando basicamente de operações em dólar futuro e índice futuro, né, que a gente fala em contratos. Porém, o mesmo se aplica, ou muito parecido se aplica, para operações, tanto na compra ou venda de ações, como de opções também. Você precisa ter um saldo na conta margem que vai ser proporcional às suas operações nesses outros ativos. Falando especificamente do mercado de futuros, o que eu considero razoável para que o iniciante realize as suas operações? Caso ele vá operar um mini contrato, seja dólar, seja índice futuro, eu entendo que o ideal é que ele tenha na conta margem pelo menos R$ 1.000 para operar o primeiro contrato. Aí, geralmente, quem está iniciando pensa assim, poxa, se para operar um mini contrato precisa de 1.000, então se eu quiser operar 2, preciso de 2.000? Não necessariamente. Essa conta ela é um pouco diferente, de novo, do que seria o senso comum, tá? Vocês vão perceber, principalmente para quem seguir na mentoria comigo, nas próximas turmas, que muito do que se diz, muito do que se pratica no mercado de renda variável é muito contrassenso em relação àquilo que a gente vê na vida real, sobre aquilo que a gente aprendeu desde quando era criança. Tá? Para um contrato mini, recomenda-se R$ 1.000 na conta margem, para 2 mini contratos, 1.750, 3 mini, 2.250 e assim por diante. Até que, a partir de 10 contratos, onde o ideal é que você tenha no mínimo R$ 3.800 na conta margem para operar, é que você tenha, a partir daí, mais R$ 200 por contrato. Ou seja, para operar 11 mini contratos,
4.000, 12, 4.200 e assim por diante. Agora, pessoal, falando sobre stop. Stop é a palavra, eu digo que é a segunda palavra mais importante para aqueles que pretendem operar no mercado de renda variável. O que é o stop, né? Para quem aprendeu aí desde pequeno que em inglês stop significa pare, aqui no nosso mercado, stop significa pare de perder, tá? Ou seja, a operação você comprou, ela andou contra você, stop. Ou seja, saia da operação. Eu sempre gosto muito do exemplo do carro de, sei lá, 50 mil reais. E esse carro começa a sofrer uma desvalorização e porque viram que esse carro tem um problema que ele pega fogo, por exemplo, a partir de certa quilometragem. Então, é um ativo que ele vai perder preço muito rapidamente. Você, dono desse mesmo carro, o que deve fazer, né, em tese? Vender ele quanto antes. Seria uma maneira de restringir o seu prejuízo. Da mesma maneira, no mercado financeiro, quando você começa a sofrer uma perda mais elevada, o ideal é que você saia dessa operação. E geralmente, para quem já está fazendo curso comigo, sabe que antes mesmo de você entrar na operação, você já define qual é o teu objetivo, ou seja, quanto é que você espera ganhar em determinada operação, e automaticamente você já tem que calcular o quanto você aceita perder naquela operação. Ou seja, se você compra ações esperando ter uma valorização de 3%, não é razoável que você tenha uma perda, né, que arrisque ter uma perda dos mesmos 3%. Por quê? Se você entra em alguma operação, obviamente é para ganhar. E o teu risco ele não pode ser igual ou maior do que o teu ganho. Portanto, alguns falam no mercado que o ideal seria, por exemplo, uma relação de 3:1. Ou seja, se você busca 3% de ganho, o ideal seria aceitar até 1% de perda. Então, em tese, nesse exemplo, esse 1% seria o ponto onde um especulador, um investidor, sairia da operação. Vou dar um exemplo. Você comprou um ativo na bolsa por R$ 100, esperando que ele chegue a 103. Só que no momento que você entra, ele começa a andar contra, ou seja, você comprou a 100, de repente o preço dele começa a cair, até que num dado momento ele chega a 99. Quando chegar em 99, o que você, especulador, já com alguma bagagem, vai fazer? Você vai sair da operação. Óbvio, aqui que eu estou falando, na verdade, de operações de day trading. Isso, se for, por exemplo, numa operação aí de mais longo prazo, e aí eu estou falando acima de um ano, por exemplo, para quem está fazendo buy and hold, eu não confio na Previdência Social, eu pago, mas eu acho que eu não vou receber daqui a 10 anos a 20 anos. Esse camarada que está usando a compra de ações, por exemplo, como forma de aposentadoria, não tem tanto problema dele aceitar uma, entre aspas, uma queda maior no curto prazo. Porque se for uma empresa boa, como uma Petrobras, uma Vale do Rio Doce, uma CSN, agora, falando especificamente da operação de curtíssimo prazo, que é o day trading, que é aquela que é realizada dentro de um mesmo pregão, nesse exemplo que eu falei, de R$ 100 que você entrou, se você está buscando R$ 3, se caiu de 100 para 99, você tem por obrigação de sair dessa operação. Então, o stop ele serve para isso, é uma proteção de capital. Então, ele gera uma limitação de perdas. E, de novo, no meu curso eu explico como que é feita essa gestão, como que o stop pode ser programado tanto de forma automática como de forma manual, ele pode também ser operado e assim por diante. E outra coisa, né, até para finalizar aqui a questão do stop, uma operação que está ganhando, nesse mesmo exemplo dos R$ 100, você comprou algum ativo a R$ 100, ele está subindo, virou 101, virou 102. Se no meio do caminho, antes de chegar no teu objetivo, que nesse exemplo é de 103, não deixe ele virar negativo. Se saiu de 100, foi para 101, 102 e começa a cair, não é admissível que você deixe ele virar, passar pelos R$ 100 e cair lá no R$ 99. Ou seja, você tem a obrigação de sair. Então, uma operação ganhadora não pode jamais virar perdedora, jamais. Bom, pessoal, e aqui para finalizar, a última questão lá da nossa enquete, que foi inclusive a vencedora, e aí foi incluída pelo Ronan Lopes, que ganhou aí 2 dias de mentoria gratuita. A pergunta dele foi assim, né? Ela foi dividida em duas partes. A primeira é como se preparar para começar a operar. E a segunda parte é quais informações preciso
antes de começar as operações do dia. Para começar a operar, deve-se atentar para as questões. Familiar, o que que é? É importante que você que é casado combine com o teu cônjuge que você pretende operar, que você pretende investir, que você busca, obviamente, uma rentabilidade. Porém, todo mundo que entra no mercado financeiro, seja como plano A ou plano B, então, o que acontece? Isso mais ainda em renda variável. Quem tem renda variável está sujeito a uma perda uma hora ou outra, né? Para querer ganhar o dinheiro para pagar o boleto amanhã. Então, assim, prepare-se antes, faça teu pé de meia, tenha uma certa tranquilidade para operar, porque senão você acaba tendo um grande problema, até mesmo psicológico, nessa questão. Uma outra questão importante para se observar ao começar a pensar em operar são as questões técnicas também, né? Você vai operar, obviamente, por meio de uma plataforma, como eu falei há pouco. Ou se for aí uma operação mais de longo prazo, até pelo home broker, que é o sistema disponibilizado gratuitamente por todas as corretoras. E seja pelo home broker, seja pela plataforma, você precisa de algumas coisas para isso. Por exemplo, precisa de uma internet cabeada, precisa de um maquinário, que seria aí um computador que tenha o mínimo de condições para você operar. Ou seja, se seu computador trava, você tem problema de internet ou assim por diante, não faça operações dessa máquina, porque certamente você vai ter problemas. Importante também é a questão ligada à questão técnica, é um espaço para que você opere sem ter interrupções, ou seja, não operar em local onde ficam passando pessoas da tua residência, onde você sofra constantemente algum tipo de interrupção, principalmente para quem opera no curto prazo, em operações de day trading, isso afeta e muito a questão operacional. Então, tome muito cuidado com isso. Um outro ponto também importante, uma outra questão importante, é sobre a melhor corretora, a melhor plataforma, como nós falamos há pouco. Então, assim, melhor corretora já está dito, não preciso repetir mais o assunto. E a plataforma também é importante por causa do mesmo motivo, ou seja, não adianta você procurar a plataforma mais barata se ela de repente for problemática e acabar te deixando na mão. Então também é importante que você pesquise sobre a melhor plataforma para operações. E para finalizar essas questões, tem a parte também de estudos, né? Você vai operar um ativo, por exemplo, vai operar a Petrobras. Então você tem que saber o máximo possível sobre a Petrobras, porque afinal de contas, quando você opera um papel da Petrobras, uma ação da Petrobras, você está entrando como, de certa maneira, sócio da empresa, especialmente se você for realizar alguma operação de período mais longo. Então, do mesmo modo, você vai realizar uma operação de day trade no dólar. Então, entenda tudo sobre o dólar. Vai fazer uma operação de índice futuro. Então, entenda tudo sobre o índice futuro. O que eu tenho visto muito nas mídias sociais e pelos comentários aí de alguns alunos iniciantes é que eles querem sair operando porque, na verdade, pessoal, a renda variável ela se baseia assim em comprar barato e vender caro ou vender caro e comprar barato. Ok, de certa maneira não está errado, é isso mesmo. Só que existe uma série de fatores aí no meio que determinam se você vai ter mais ou menos chance de se sair bem nas operações. Dentre elas, é o conhecimento do ativo que você opera, os horários melhores para operar, o que é que acontece com certos ativos em certos dias do mês, em certas épocas do ano e assim por diante. É um conhecimento bem complexo que precisa se adquirir para não ter problemas no meio do caminho. Bom, e antes de começar suas operações no dia a dia, o que eu recomendo? Eu recomendo muito que você realize, participe, né, de um morning call. O morning call, pessoal, para quem não tem contato ainda, basicamente é uma reunião que as corretoras ou casas de pesquisa fazem diariamente, onde elas falam sobre como foi o fechamento do mercado no dia anterior, o que se espera para a abertura do mercado naquele dia, como que foi o fechamento na Ásia, como que foi a abertura na Europa, o que se espera para a abertura brasileira e americana. E aí fala-se, obviamente, da questão econômica, quais são os dados que estão para sair naquele dia, como a agenda econômica, por exemplo, se vai haver alguma divulgação de números, né? De, por exemplo, taxa de desemprego nos Estados Unidos,
taxa de inflação aqui no Brasil, se existe algum tipo de reunião, por exemplo, lá no Planalto, né? De repente tem alguma reunião entre o Guedes e o Bolsonaro que não era esperada. Isso, por exemplo, pode prenunciar aí um pedido de renúncia, por exemplo, do Guedes. E uma situação dessa seria desastrosa hoje para a nossa economia. Então, esses tipos de assuntos, eles são bastante sensíveis para o mercado. Então, a preparação matinal, ela exige que quem vai operar, especialmente, de novo, no day trade, que ele acompanhe essas notícias, acompanhe esse resumo do mercado financeiro num dia chamado Morning Call. Uma outra questão também importante para quem vai começar a operar é no dia a dia fazer um checklist operacional, ou seja, é igual quando você vai entrar num avião, né? O comandante, ele tá com aquela pranchetinha lá olhando todos os itens do avião, que são milhares. Então, de cabeça, obviamente, ele não consegue lembrar quais são os pontos que ele deve prestar atenção, o que ele deve checar se está tudo certo ou não. Então, por isso, ele usa um checklist. Então, esse checklist operacional para o day trader, especificamente, ele envolve plataforma, ou seja, abrir o seu computador, ver se ele está funcionando, ver se tem internet, ver se sua plataforma está operacional, ou seja, se ela está realmente funcionando, inserir a tua senha, ver se a senha está funcionando, se não está bloqueada, ver se a tua conta margem tem saldo para realizar as operações do dia. Então, tudo isso, pessoal, e muito mais, faz parte desse checklist operacional. Para também complementar, outro ponto importante também é a questão de interrupções. Por exemplo, evitar atender o celular. Às vezes a gente vê o pessoal operando e aí toca o celular, alguém ligando para falar de algum assunto, ou algum call center ligando para oferecer o 20º cartão de crédito dele, né? Então, tem que evitar atender celular durante a operação, ou interfone, ou qualquer outro tipo de situação que possa tirar a concentração. Qualquer mera distração pode e vai gerar prejuízo, certamente. E pessoal, fazendo aí um apanhado geral sobre as perguntas mais votadas, nós temos então aí, quem ganhou essa 1h30 de mentoria vai ter no dia 3, segunda-feira, das 7 da noite até as 8h30, uma aula especial, que vai ser uma aula tira dúvidas sobre vários assuntos que está lá no nosso grupo do Face, um grupo aberto, né? Onde nós temos lá pelo menos 10 apostilas com assuntos variados sobre o day trading, sobre operações na bolsa. Foram o Cristiano Ferreira, o Cláudio Pilia e o Gustavo, porque tiveram aí as questões mais votadas lá também no nosso grupo. E quem ganhou 1h30 de mentoria em 2 dias seguidos, que é uma aula no dia 3, que é essa mesma aula tira dúvidas, e uma outra no dia 4, vai ter aí a oportunidade de pegar a primeira aula da fase 2 da turma, de uma das turmas, né, que nós temos de mentoria para operações no mercado, que foi o Ronan Lopes, que teve esses 12 votos na questão dele.